E falando em mobilidade da Grande Florianópolis, vamos antecipar agora mais uma ideia para a ligação ilha-continente. No Brasil, o projeto é novo. São carros elétricos que levam até 6 passageiros sem motorista. Eles são guiados por uma central de controle e partem das estações a cada 4 segundos. A energia é reabastecida nos pontos de parada. Os veículos circulam em estruturas elevadas de concreto ou metálica, tudo integrado com a rede de ônibus. Aqui na Grande Florianópolis, a empresa ainda faz os estudos, mas na etapa inicial a ideia é atender a região do continente e bairros próximos ao centro até a Universidade Federal. A capacidade é de transportar 200 mil passageiros por dia. E para fazer a ligação da ilha ao continente, a ideia da empresa é que os carros elétricos circulem aqui pela passarela que já existe na ponte Pedro Ivo Campos. Nosso trabalho seria na recuperação dessas passarelas para utilizar para a travessia. E chegando na ilha, o veículo circula de forma elevada em estrutura leve. São estrutura leve que vai respeitar as características de cada região por onde ele transitar. A empresa que apresentou a ideia está entre as 3 habilitadas pelo governo do estado. O projeto será apresentado oficialmente na sexta-feira. Para que o governo do estado possa tomar uma decisão de qual o projeto que vai atender aquilo que a PMI exigiu, de menor investimento de parte do estado, a menor tarifa e uma solução efetiva de transporte público de massa que envolva transporte marítimo e transporte terrestre. Deve ser apresentado hoje ao governo do estado um projeto inovador para melhorar a mobilidade aqui em Florianópolis. A ideia é de que carros elétricos façam o transporte de passageiros. A proposta é semelhante ao sistema que hoje funciona em um dos maiores aeroportos de Londres. No Brasil, o projeto é novo. São carros elétricos que levam até 6 passageiros sem motorista. Eles são guiados por uma central de controle e partem das estações a cada 4 segundos. A energia é reabastecida nos pontos de parada. Os veículos circulam em estruturas elevadas de concreto ou metálica, tudo integrado com a rede de ônibus. Aqui na Grande Florianópolis, a empresa ainda faz os estudos, mas na etapa inicial a ideia é atender a região do continente e bairros próximos ao centro até a Universidade Federal. A capacidade é de transportar 200 mil passageiros por dia. E para fazer a ligação da ilha ao continente, a ideia da empresa é que os carros elétricos circulem aqui pela passarela que já existe na ponte Pedro Ivo Campos. Nosso trabalho seria na recuperação dessas passarelas para utilizar para a travessia. E chegando na ilha, o veículo circula de forma elevada em estrutura leve. São estrutura leve que vai respeitar as características de cada região por onde ele transitar. A empresa que apresentou a ideia está entre as 3 habilitadas pelo governo do estado. Para que o governo do estado possa tomar uma decisão de qual o projeto que vai atender aquilo que a PMI exigiu, de menor investimento de parte do estado, a menor tarifa e uma solução efetiva de transporte público de massa que envolva transporte marítimo e transporte terrestre. A gente só espera que essas ideias saiam do plano das ideias, né? O Comitê Regional de Mobilidade Urbana se reuniu hoje pela primeira vez e apresentou 2 possíveis soluções para o trânsito caótico da Grande Florianópolis. O comitê foi habilitado pelo governo do estado e deve ajudar a encontrar soluções para melhorar o caos no trânsito que a população enfrenta para se locomover na Grande Florianópolis. Para que a gente consiga capaz de, ao final, montar um plano de ação para a busca da solução de mobilidade urbana da Grande Florianópolis com ações de curto, médio e longo prazo. As 2 propostas apresentadas hoje são soluções de médio a longo prazo. Uma aponta o uso de um veículo inédito no Brasil, a partir de monotrilhos. O monitoramento seria feito sem condutor por um moderno sistema à distância. Com os trilhos, os carrinhos chegariam em poucos minutos à estação escolhida e atravessariam as pontes por trilhos implantados nas passarelas. O projeto prevê também a integração do transporte marítimo. O custo da implantação é de 6,8 milhões de reais. A outra proposta tem como base um projeto em funcionamento no Rio de Janeiro, que integra o sistema de balsas e teleféricos. O custo é de 34 milhões de reais.
Os projetos serão acompanhados pelo comitê, que deve apontar ao governo do estado a solução mais viável, assim que as empresas terminarem de elaborar os projetos. Os estudos têm até 120 dias para serem concluídos. Enquanto isso, o comitê estuda soluções mais simples, de curto prazo, como a manutenção de calçadas, por exemplo. Porque a acessibilidade está diretamente ligada à mobilidade urbana. É o que defende este representante do Ministério das Cidades, que acredita no planejamento integrado, mesmo que a longo prazo, como solução para a mobilidade na região da capital. Planejamento na região metropolitana é importantíssimo, porque amanhã, numa avaliação de destinação de recursos, será analisada a solução regional. Os recursos para execução das obras podem vir da iniciativa pública ou privada. E a expectativa é que até 2014 a proposta mais viável já esteja em fase de implantação. Olá, a truncada mobilidade urbana da capital pode ter em breve uma solução. Um comitê foi formado hoje para estudar propostas que aliviem os motoristas de tantas filas pela cidade. O grupo gestor foi formalizado hoje à tarde com a posse do presidente, o secretário de Desenvolvimento Regional da Grande Florianópolis, Renato Rini. Governos municipais, do estado, entidades de classe, empresas e ONGs têm como objetivo conjunto levantar dados sobre a situação da mobilidade urbana nas 13 cidades que compõem a região, projetar estimativas para o futuro e definir ações de curto, médio e longo prazos para os gargalos de circulação. A data de hoje ela é importante porque se instala efetivamente o Comitê Gestor de Mobilidade Urbana da Grande Florianópolis, que tem por objetivo ampliar as discussões num único fórum, englobando todos os órgãos do governo do estado que tem a ver com esse tema, e também o envolvimento das prefeituras municipais, as câmaras de vereadores e entidades organizadas da sociedade, inclusive as universidades, para que a gente consiga efetivamente ter um fórum de discussão e apresentação de ideias, sugestões e propostas de projetos para buscarmos as soluções de mobilidade urbana da Grande Florianópolis. As primeiras propostas de mobilidade urbana ligadas ao grupo gestor devem ser colocadas em prática a partir de julho, quando está previsto o edital de contratação de uma das 2 empresas privadas habilitadas pelo governo do estado para fazer um estudo e apresentar um projeto de solução para alguns dos problemas de trânsito da Grande Florianópolis, associando mais de um meio de transporte de massa. E um desses projetos você confere agora. A ideia de que carros elétricos façam transporte de passageiros. Uma proposta semelhante ao sistema que já funciona em Londres. No Brasil, o projeto é novo. São carros elétricos que levam até 6 passageiros sem motorista. Eles são guiados por uma central de controle e partem das estações a cada 4 segundos. A energia é reabastecida nos pontos de parada. Os veículos circulam em estruturas elevadas de concreto ou metálica, tudo integrado com a rede de ônibus. Aqui na Grande Florianópolis, a empresa ainda faz os estudos, mas na etapa inicial a ideia é atender a região do continente e bairros próximos ao centro até a Universidade Federal. A capacidade é de transportar 200 mil passageiros por dia. E para fazer a ligação da ilha ao continente, a ideia da empresa é que os carros elétricos circulem aqui pela passarela que já existe na ponte Pedro Ivo Campos. Nosso trabalho seria na recuperação dessas passarelas para utilizar para a travessia. E chegando na ilha, o veículo circula de forma elevada em estrutura leve. São estrutura leve que vai respeitar as características de cada região por onde ele transitar. A empresa que apresentou a ideia está entre as 3 habilitadas pelo governo do estado. Boa noite. Boa noite. As possíveis soluções para a mobilidade na Grande Florianópolis. 2 projetos foram apresentados oficialmente hoje. Se já não está fácil resolver o quebra-cabeça para a circulação de 880 mil habitantes das 13 cidades da Grande Florianópolis, imagine daqui a 30 anos, quando o número de pessoas e de veículos será o dobro. É a estimativa e o dilema do recém-instituído Grupo Gestor de Mobilidade Urbana, com representantes do governo e da sociedade. É um conjunto muito grande de ações que precisam ser desenvolvidas para que a gente consiga melhorar a mobilidade urbana na Grande Florianópolis. O Ministério das Cidades é uma das fontes de recursos para futuros projetos. Para planejamento, para equipamentos, para pavimentação, para construir toda essa nova sistemática, né?
As primeiras propostas de mobilidade urbana ligadas ao grupo gestor devem ser colocadas em prática a partir de julho, quando está previsto o edital de contratação de uma das 2 empresas privadas habilitadas pelo governo do estado para fazer um estudo e apresentar um projeto de solução para alguns dos problemas de trânsito da Grande Florianópolis, associando mais de um meio de transporte de massa. O consórcio Floripa em Movimento, formado por 3 empresas, do Rio de Janeiro, de São Paulo e da Malásia, concorre agregando 3 sistemas. O PodCity vai fazer a travessia ilha-continente, utilizando as passarelas da ponte, também barcas ligando a área de Palhoça a Biguaçu, com o norte da ilha e o aeroporto, e o monotrilho ligando São José, Biguaçu e Florianópolis. O outro consórcio, o CCRS, que reúne 2 empresas, de São Paulo e de Florianópolis, propõe uma combinação de transporte marítimo com teleféricos. A solução para a falta de mobilidade urbana na Grande Florianópolis passa por ações conjuntas. É nisso que aposta o Comitê Regional de Mobilidade Urbana, criado justamente para estudar o assunto. E alguns desses projetos integrados já começam a ser traçados e foram apresentados hoje na capital. Eu estive na reunião e mostro agora como estão os trabalhos para acabar com um dos maiores problemas da região. Trânsito caótico, poucas ruas, milhares de veículos. Muito congestionamento, pouca estrutura, né? E quem sofre é o usuário, né? Pouca rua para muito carro. Transporte coletivo ineficiente. Pouquíssimos horários, trânsito horrível, congestionado, né? Demora muito a integração entre um central e outra. Transporte marítimo não aproveitado, pouca estrutura de ciclovias. É neste contexto que estão inseridas quase 1 milhão de pessoas, população que pode dobrar de tamanho nas próximas décadas. São os moradores da Grande Florianópolis, região com um dos piores índices de mobilidade urbana de todo o país. Ao longo dos tempos, diversas propostas, iniciativas e soluções foram pensadas para dar um jeito na mobilidade urbana de Florianópolis. A mais nova aposta do governo do estado atende pelo nome de Comitê Regional da Grande Florianópolis. Trata-se de um grande fórum com a participação de setores público e privado, com o objetivo de pensar soluções não apenas para a cidade de Florianópolis, mas sim para toda a região metropolitana. Este é o objetivo do comitê que estamos instalando hoje, até porque as soluções de mobilidade urbana, elas englobam muito mais do que a solução do transporte coletivo de massa. Ela envolve outras ações envolvendo as 3 esferas de governo, seja o município, o estado e a União, e o comitê tem esse objetivo de analisar de forma ampla a mobilidade e buscar as soluções. O primeiro passo foi conhecer as propostas elaboradas por empresas que desde o ano passado elaboraram projetos para essa questão. 2 foram selecionadas, uma compareceu. O consórcio Floripa Movimento planejou a adoção destes pequenos veículos para até 6 pessoas. No país é inédito, mas não somente esse veículo, não é uma combinação de diferentes modais, provavelmente 3 modais, onde inclui as barcas também, não é? Não podemos esquecer o transporte marítimo numa ilha. O comitê também quer a participação do governo federal. O DENIT centra esforços na quadruplicação da Via Expressa Continental. A obra deve começar no ano que vem. Nós tivemos a visita do senhor ministro de Transportes recentemente e a partir dela agora nós queremos ainda neste ano, até o final deste ano, já definir projeto para que nem que seja por parte nós comecemos um tratamento de ampliação de capacidade na nossa Via Expressa. Entre os outros projetos que serão acompanhados de perto estão a alça de contorno da BR-101 e a melhoria nas rodovias estaduais. O Ministério das Cidades informou que iniciativas integradas têm maior chance de conseguir recursos federais e assim deixarem de ser apenas promessas. Se fizermos um plano de mobilidade urbana regional, nós vamos passar a ter os parâmetros mínimos de quais são as soluções necessárias para que possamos destravar a nossa cidade. Florianópolis hoje é uma cidade travada pelo seu formato, por ser uma ilha e pelas suas características geográficas. Precisamos ter um plano integrado e, em cima desse plano, começar a agir pontualmente.